Secretário, o governo comemora essa vitória? Eu acho que o Estado do Rio Grande do Sul e os gaúchos têm a comemorar um marco muito importante do ponto de vista da responsabilidade do Parlamento do Rio Grande do Sul, que acabou reconstituindo a sua prerrogativa de debater a exaustão e votar, coisa que havia perdido por curto espaço de tempo, por conta de buscar deslindar uma ação eminentemente legislativa, transferi-la essa responsabilidade para um outro poder. E, ao mesmo tempo, com a votação de 30 votos favoráveis e 18 votos contrários, nos permite mais tempo, não para o governo Sartori tão somente, mas para o Rio Grande do Sul, continuar passos cada vez mais firmes rumo ao equilíbrio fiscal. E nos permite também, mais adequadamente agora, encaminhar as negociações em Brasília para definitivamente assinarmos a adesão ao regime de recuperação fiscal. Objetivamente, qual é o próximo passo dessa negociação aqui junto ao Ministério da Fazenda? A gente sabe que as reuniões continuam acontecendo, Carolina, e não vão deixar de acontecer. Sim. Agora com maior volume de intensidade, na medida do respaldo político, parlamentar necessário. Na verdade, nós temos a expectativa de que num espaço médio de tempo a gente possa aderir. As reuniões na Secretaria do Tesouro Nacional, elas agora vão ser com certeza robustecidas, com um plano que vai ser reencaminhado para a Secretaria do Tesouro Nacional, que produza um equilíbrio entre os gastos e as despesas e a possibilidade de pagar as dívidas do Estado ali no futuro, daqui a 3 anos, e ao mesmo tempo que nos permita, sim, ter aí uma definição com os dados novos do novo balanço atinente ao ano de 2017, onde aí sim, mais comprovada e adequadamente, nós atingimos aquelas premissas exigidas por lei e tão difundidas algumas semanas atrás nessa relação Estado do Rio Grande do Sul e Secretaria do Tesouro Nacional, que gerou até mesmo uma Câmara de Conciliação. Um dos itens da mesma forma, a gente tem a expectativa de que o mais brevemente possível a gente possa ter a aquiescência por parte da equipe econômica do governo e a Secretaria do Tesouro Nacional em relação ao plano que a gente apresentará. E quantas contrapartidas, secretário, que no caso vocês encaminharam um plano de privatização à Assembleia, e especificamente esse plano não foi adiante, não foi aprovado. Nessa negociação que vocês continuam aqui com o Ministério da Fazenda, o que o Estado vai oferecer como contrapartida? Existe um sem número, elas já são mais ou menos explicitadas no site da própria Secretaria do Tesouro Nacional. Existe um sem número de ações que seguramente ao longo do tempo deverão ser encetadas, iniciadas e que vão produzir efeitos tanto na diminuição da despesa quanto também na ampliação da receita. Por outro lado, nós temos, quem sabe, a alternativa de, cumprindo as premissas exigidas pela lei, de definitivamente apresentar um plano equilibrado, talvez com a correção de algumas questões que no plano original nós apresentamos, que possam não ser atendidas, aceitas pela União. Exemplo, a questão da Lei Candir não se deslindou, o Estado do Rio Grande do Sul apresentou no seu primeiro plano, é muito provável vai apresentar nesse seu plano agora, na medida em que tem a aprovação da Assembleia Legislativa, e é provável sim que mesmo que os embates continuem a acontecer, a Secretaria do Tesouro Nacional possa não entender isto como um ativo para fazer constar num plano de recuperação fiscal do Estado. Bom, vamos ter que encontrar uma outra alternativa que possa substituir, produzindo o mesmo efeito financeiro. E é essa discussão que vai se dar agora de uma forma um pouco mais acelerada. Alguma outra estatal vai ser oferecida? Alguma outra que possa ser vendida sem autorização da Assembleia, se é que existe essa alternativa? Aí é uma discussão, muitas vezes, de compreensão dos alcances e limites da lei que foi aprovada em Brasília. A lei, ela permite a disposição de um pré-acordo de uma forma oficial. Esse pré-acordo, desde que assegure um plano que fique equilibrado, que aponte para esse equilíbrio daqui a 3 anos, quem sabe na prorrogação por mais 3, esse pré-acordo poderia, em tese, desde que houvesse o equilíbrio, eventualmente até mesmo dispensar algum ativo. Mas existe uma compreensão bastante arraigada de algumas áreas da equipe técnica da Secretaria do Tesouro Nacional e do Ministério da Fazenda, de que isso não é possível.
Por outro lado, é natural. O Rio Grande do Sul precisa de 3 fatores, a conjugação de 3 fatores: a economia continuar crescendo, a adesão ao regime de recuperação fiscal, que agora foi aprovada e deve acontecer, que nos permitirá esse fôlego num avanço bastante grande. Eu acho que uma vitória de um avanço das conquistas que o governador Sartori vem implementando desde o início do governo, com esse seu enfrentamento constante, e precisa também ter recursos novos, dinheiro novo no Tesouro do Estado, exatamente para nos possibilitar o oxigênio necessário para chegarmos até esse equilíbrio daqui a 3 anos. E, secretário, quando afinal isso vai acontecer de forma prática para que o nosso ouvinte entenda, possa compreender? Março, abril, maio, quando afinal, a partir de quando vai ter algum fôlego nas finanças do Rio Grande do Sul para tirar o Rio Grande do Sul desse atoleiro fiscal, hein? O mais fundamental, Escola, é o fato de que com a aprovação de ontem, muito provavelmente, para não dizer certamente, a liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio há alguns meses atrás vai se manter de pé, até nós assinarmos o regime de recuperação fiscal. A liminar é aquela que não obriga o Estado... Está possibilitando não pagar o serviço da dívida, que vem aumentando mês a mês até junho desse ano, conforme aquele acordo federativo que foi feito há 1 ano e tanto atrás, certo? E que o governador Sartori foi um dos protagonistas, um dos que liderou esse movimento. Então, se caísse essa liminar, se nós não tivéssemos essa aprovação, muito provavelmente nós teríamos bloqueios de contas ao cair essa liminar. Esses bloqueios de contas iriam gerar uma despesa que só por conta do que nós deixamos de pagar nesses últimos meses daria por volta de 1 bilhão e 15 milhões, mais janeiro e fevereiro, a coisa chegaria a aproximadamente 1 bilhão e 400, 1 bilhão e 450 milhões de reais, e o que convenhamos é uma folha de pagamento bruta do executivo. Isso nos dá a dimensão do problema que nós iríamos enfrentar. Então essa tranquilidade agora nos dá um pouco mais de paciência, cautela um pouco as nossas angústias. E dizer que nós vamos fazer o regime, assinar o regime agora em março ou abril, nós temos o desejo de que isso ocorra o mais rapidamente possível, mas o relógio, o calendário não está tão somente na mão do Estado, ele também está na mão da Secretaria do Tesouro Nacional e do Ministério da Fazenda. Mas eu quero crer que um médio espaço de tempo, nas próximas semanas, a gente possa definitivamente terminar toda essa questão do ponto de vista técnico, jurídico, legal, para definitivamente assinarmos a adesão ao regime de recuperação fiscal agora, felizmente com razoabilidade, responsabilidade e bom senso. A maioria dos parlamentares do Rio Grande do Sul votou com os olhos no povo gaúcho e não nas próximas eleições. Agora, secretário, a adesão ao regime de recuperação fiscal significa que o governo ganha um fôlego de 3 anos no pagamento da dívida, certo? Não diria o governo, Escola, me perdoe, eu acho que o Estado do Rio Grande do Sul, porque até o maior beneficiário vai ser o próximo governador. O próximo governo ganha 2 anos no não pagamento da dívida, né? A dívida mensal. Exatamente, e a possibilidade de continuar buscando algum financiamento, se apresentar alguma garantia. Isso. Bom, esses 3 anos, segundo a oposição, os cálculos da oposição, o governo vai pagar lá na frente mais 40 bilhões, esse é o cálculo, 40 bilhões de reais na dívida que não está sendo paga agora. O governo teve Para dar uma dimensão da irresponsabilidade, da estultice que isso significa, primeiro diziam que era pouco mais de 20 bilhões que se acrescia. Depois começaram a bater no número de 30 bilhões de reais. E agora me fala em 40 bilhões de reais que aumentaria. Quanto vai aumentar, então, os seus cálculos, secretário? Não é os meus cálculos, é a realidade e os cálculos da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. É natural quando você tem uma carência de 3 anos, talvez prorrogáveis por mais 3, mas digamos por 3 anos, que vai nos permitir, Escola, um fôlego de não desencaixar do Estado do Rio Grande do Sul, recurso que pode ser continuar utilizando na segurança pública, na área da saúde, da educação e etc., e pagar os nossos compromissos de 11 bilhões e 300 milhões de reais aproximadamente, que é o que nós vamos deixar de pagar nos próximos 3 anos, esse montante vai ter que ser pago a partir de então, de uma forma estratificada ao longo de muitos anos. O que incide efetivamente em termos de aumento? 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300 por conta da correção monetária desses meses acumulados a partir do momento que eu deixo de pagar a prestação da dívida com a União, que é bastante grande, incide uma correção sobre esses valores, para que o valor
nominal de hoje possa estar corrigida no valor nominal daqui a 3 anos. E isso significa tão somente com a renegociação da dívida que o governador Sartori fez, um acréscimo de aproximadamente 1 bilhão e 300 milhões de reais. Tá, então pelas suas palavras, vamos lá, vamos situar o ouvinte, né? O governo tem uma carência de 3 anos, o Estado tem uma carência de 3 anos, deixa de pagar 11 bilhões para a União em 3 anos e a correção, os juros sobre isso, significam 1 bilhão e 200 milhões de reais. 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300 milhões de reais, simplesmente para reposicionar o mesmo valor que nós temos presente hoje daqui a 3 anos. E não acrescerá de mais nada. Por outro lado, os benefícios da diminuição do juro que a renegociação da dívida nos propiciou através da 148, da Lei Complementar 148, os benefícios da mudança do indexador do IGPDI para o IPCA foram tudo conquistas já de 2015 e 2016, assim como o benefício também daquele acordo federativo que o governador Sartori ajudou a liderar e que estendeu o pagamento da dívida por mais 20 anos. Isso também significa que os percentuais de comprometimento, quando voltarmos a pagar e até o fim do pagamento dessa dívida com a União, que é bastante volumosa, vai representar um percentual bem menor do que aquele percentual que nós vimos pagando até então. Antes tinha um teto de 13%, e o que a gente projeta é que vão ser por volta de 11%, e ao fim e ao cabo do contrato, lá no final, as prestações, as últimas, estarão representando aproximadamente 4% da nossa receita corrente líquida real. Secretário, objetivamente, pergunta de ouvinte, e é uma questão bem concreta. Com as negociações aqui em Brasília, quando o Estado passa a deixar de parcelar o salário dos servidores? Ao longo desse ano, em que mês, estão cobrando aqui, então, já um Sartori, Carolina, tem dito muito claramente, nós todos temos reproduzido por sermos responsáveis e sempre falarmos a verdade, não criarmos falsas expectativas nem ilusões em relação à realidade do Estado do Rio Grande do Sul, que foi amplamente debatida e colocada para a sociedade desde o primeiro dia do governo e enfrentada por o atual governante de plantão no Palácio, que é o governador Sartori. Olha, nós já não estamos pagando a dívida. A aprovação de ontem, ou desta madrugada, das 4h30 da manhã, ela nos possibilita manter a liminar, aderir ao regime de recuperação fiscal e termos a garantia de que não vai cair a liminar, e a partir da adesão nós não vamos precisar continuar pagando a dívida por esses prazos de 3 anos. Ora, isso é um grande ganho, um grande avanço. Agora, não nos permite dizer que nós vamos pagar o salário amanhã em dia por conta disso, porque nós já não estamos pagando a dívida por conta da liminar que foi concedida pelo ministro Marco Aurélio alguns meses atrás. Senão, assim, a situação nossa seria absolutamente ainda mais angustiante e de dificuldades. Nós precisamos de 3 fatores e um certo tempo da conjugação desses 3 fatores para pagar a folha em dia e os nossos compromissos. A economia continuar a crescer, e ela dá mostras, embora pequenas, mas está crescendo e se robustecendo. Nós precisamos aderir ao regime de recuperação fiscal para termos a tranquilidade e a garantia que não vamos poder despender quando a prestação estiver cheia lá no mês de julho, por volta de 300 milhões de reais por mês, durante 3 anos, beneficiando o Estado do Rio Grande do Sul, com 11 bilhões e 300 milhões de reais, e nós precisamos ter o ingresso de recursos novos, dinheiro novo, na casa dos 2 bilhões de reais, aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos, para definitivamente reposicionarmos as nossas realidades financeiras, e aí sim cogitarmos da possibilidade de pagarmos as contas em dia, dentre elas o salário dos servidores. Se a adesão ao regime de recuperação fiscal, de fato, vocês conseguirem assinar essa adesão aí nas próximas semanas ou talvez nos próximos meses, quando afinal, e os servidores estão perguntando aqui, quando afinal o governo vai conseguir pagar em dia os salários dos servidores? Volto e me permite de novo tentar explicitar isto. Não basta tão somente assinar ao regime de recuperação fiscal, que nos dá 2 grandes benefícios. 3, eu diria. 1, nos cobra a responsabilidade daqui para frente, no sentido de não gastar mais do que aquilo que nós arrecadamos, do que nós temos no bolso, coisa que o Rio Grande do Sul vem fazendo há muito tempo, que nos trouxe essa situação. Outra vantagem, nos permite um fôlego de 11 bilhões e 300 milhões de reais aproximadamente nos próximos 3 anos, que nós não precisaremos pagar a prestação, o serviço da dívida com a União,
que é a nossa maior dívida, ultrapassa os 56 bilhões de reais. E nos possibilitará buscar um crédito, um financiamento, um empréstimo, coisa que o governador Sartori é o único governador até hoje que não pôde buscar um tostão de empréstimo diante da realidade em que pegou o estado do Rio Grande do Sul. Essas garantias, esses ativos são necessários para botar esse dinheiro novo para dentro do Tesouro do Estado. Somando essas três coisas, num curto espaço de tempo, o Estado do Rio Grande do Sul vai poder fazer frente às suas despesas, pagando religiosa e rigorosamente em dia, que é o desejo de todos e aquilo que todo mundo gostaria que estivesse acontecendo. Por isso, secretário, que vou insistir com o senhor neste ponto. Lhe perguntei e vou perguntar de novo, o senhor me desculpa a insistência. Mas que ativos são esses? O que o Rio Grande do Sul vai oferecer ao Ministério da Fazenda como garantia, uma vez que as estatais que estavam no programa de privatização não estão à disposição do mercado porque a privatização não foi aprovada pela Assembleia? Bom, a adesão do regime de recuperação fiscal, ela ainda tem um tempo a ser cumprido, de negociação para ser estabelecido e assinada. Esse tempo é o tempo necessário para a Assembleia Legislativa votar os projetos que estão lá desde 2016. Os ativos estão lá. São os mesmos ativos constantes naquilo que apresentamos à Secretaria do Tesouro Nacional, uma projeção eventualmente de valoração. São ativos que certamente vão representar cada vez mais um peso consumindo recursos do Tesouro do Estado, recursos esses que o Estado não possui, na medida em que não tem como pagar as suas contas em dia. Como é que vai fazer exercitar exatamente aquilo que poderia e é necessário para que essas empresas prestem o serviço mais adequado e se mantenham de pé? Bom, a Assembleia vai ter que responder. O fato de ter votado a adesão ao regime de recuperação fiscal não afastou a expectativa e a responsabilidade de a Assembleia votar os projetos que dizem respeito à CRM, à CE, à Sulgás, que estão tramitando lá 1 ano e meio na Assembleia Legislativa do Estado. Está na hora de discutir, está na hora de votar. Se achar que tem que votar contra, que votem contra. Mas vamos lá, vamos discutir e votar esses assuntos para que a sociedade do Rio Grande do Sul estabeleça, através do debate, um conhecimento, se aproprie mais e melhor em relação a essa realidade, e também que os votos definam e reflitam a responsabilidade de cada um em relação ao que pode acontecer com o estado do Rio Grande do Sul. Eu repito, não tem como nós fazermos diferente, e a expectativa é que os projetos que estão tramitando possam definitivamente ter acordo para entrar na pauta numa determinada ordem do dia e possa ser amplamente debatido e votado. É o que deve fazer a Assembleia e é a expectativa que se tem. Secretário, muito obrigado pela sua atenção, um bom dia e um bom trabalho para o senhor. Olha, eu te agradeço enormemente, Escola, um abraço a você, a Carolina, aos ouvintes, que temos uma boa quinta-feira e, felizmente, foi um grande passo dado pela Assembleia Legislativa e, confessadamente, acho que aqueles que pensam mais ampliadamente no tempo, o conjunto do povo gaúcho, foi vitorioso essa madrugada diante daqueles que fazem escaramuças e pensam muito mais no próximo processo eleitoral. Muito obrigado, até a próxima, secretário. Um abraço, até a próxima.